Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Rafael Gotardi, sou da cidade de Governador Valadares, Minas Gerais. Sou graduado em Administração e pós-graduado em MBA em Gestão Pública. Eu estarei ministrando o curso de Direito Administrativo, Responsabilidade Civil do Estado. Antes de iniciarmos o conteúdo, eu peço que se inscreva no canal, curta o vídeo e ative o sininho para receber todas as notificações. Turma, nós daremos início ao capítulo 3, os pressupostos da responsabilidade civil do Estado. Então, nós veremos os requisitos, tá? Da questão da responsabilidade objetiva, né, que é conduta estatal, dano, nexo causal e sobre ausência de excludentes de responsabilidade. Então, nós iremos aprofundar nesses requisitos, ok? Nós iremos dividir essa aula possivelmente em duas, né? Que é o item 3.1, 3.2 nessa primeira parte, e posteriormente nós iremos abordar sobre o 3.3 e o 3.4, ok? Então vamos lá sobre a conduta estatal. Então, no contexto da responsabilidade civil do Estado, o primeiro essencial pressuposto é a análise da conduta estatal, que é o ponto de partida para a construção do nexo causal que irá vincular o quê? A atuação do Estado aos eventuais, danos causados a terceiro. Beleza? Então, esse pressuposto, ele vai abranger, né, uma gama diversificada de ações, de omissões, englobando desde as decisões administrativas até as atividades práticas e concretas realizadas por agentes públicos. Beleza? Então, esta conduta estatal, ela pode manifestar-se em diversos cenários, incluindo prestação de serviços públicos, fiscalização de atividades econômicas, a emissão de normas regulatórias, entre outros. Então, pessoal, o que acontece? A multiplicidade dessas situações evidencia, né, o grau de complexidade inerente à análise desse pressuposto. Então, são diversas atuações dos Estados. Então, são diversas possibilidades de conduta que pode gerar dano, né? Demandando assim uma abordagem criteriosa, contextualizada, para avaliar a existência de uma conduta que seja passível de responsabilização. Então, vejamos a dimensão das ações comissivas e omissivas. Vamos entender essa questão de comissão, de omissão. Então, as ações comissivas do Estado, que representam atos praticados positivamente, né, e as omissivas, caracterizadas pela ausência de uma ação esperada, ambos têm relevância na determinação da conduta estatal. Tá? Então, quando ele age ou quando ele deixa de agir, pode causar danos. Então, enquanto atos comissivos podem incluir desde a execução de obras públicas até decisões administrativas, as omissões podem referir-se à falta de fiscalização adequada ou até mesmo à negligência em assegurar a prestação eficiente de serviços públicos. Tá? Ou seja, às vezes o Estado está demandando uma quantidade de recurso menor, né, do que o necessário e acaba que essa atuação, essa prestação de serviço, ela vai ficar ineficiente. Aí lembra lá do princípio da eficiência, né? Do princípio da celeridade, de acordo com a atuação. Então, essas questões podem gerar danos. Então, analisar essa conduta estatal, portanto, implica uma avaliação abrangente de ambas as dimensões, reconhecendo que danos podem derivar tanto de ações quanto da ausência delas, beleza? Então, olha o quão complexo isso é. Se o Estado faz, ele pode sofrer e, né, pode haver a possibilidade dele causar dano pela essa ação. E se o Estado não fizer, também. Então, olha para você ver que complexo. Se eu fizer ou se eu deixar de fazer, eu vou estar cometendo, né, algum dano aí a terceiro, beleza? Então, vejamos ainda sobre a conduta estatal, a influência dos elementos subjetivos na conduta. Então, vejamos, é imperativo considerar, dentro, né, da análise dessa conduta estatal, elementos subjetivos que possam impactar na caracterização dos atos ou omissões. Então, questões, por exemplo, como a intencionalidade, a negligência ou a imprudência podem influenciar, sim, a avaliação da conduta. Então, a presença desses elementos pode fortalecer, né, a argumentação quanto à responsabilidade, especialmente em situações onde a intenção ou a falta de diligência do Estado são determinantes na
ocorrência do dano. Então, olha o quão essa questão da influência ela pode impactar aí, que o Estado, né, ele quis ou ele não quis, mas independente disso, no objetivo a gente sabe que ele vai ter que ser responsável por esse dano. Então, desafios na identificação da conduta, né? Quais seriam esses pontos aí, os desafios para a gente identificar essa conduta? Então, a identificação da conduta estatal, muitas vezes, ela apresenta alguns desafios, tá? Especialmente quando lidamos com a complexidade das atividades administrativas. Então, são diversas atividades. Então, as decisões governamentais, por exemplo, elas podem envolver uma série de fatores, né? E também uma série de considerações, tornando a delimitação da conduta uma tarefa intricada. Beleza? Olha para você ver. É difícil a gente perceber a conduta do Estado aí. Então, delimitar isso fica complexo. Então, a compreensão de que a conduta ela pode ser sutil, né, enraizada em processos decisórios complexos, é crucial para uma análise equitativa, né, digamos também abrangente. Então, pessoal, para a gente fechar essa parte da conduta, a análise da conduta estatal, né, como um primeiro pressuposto aí da responsabilidade civil do Estado, representa um estágio crucial, um estágio importante na construção da responsabilização, porque é a partir dela, tá? Ou seja, é o primeiro ponto, é o primeiro tijolinho aí para a gente tentar fechar essa questão da responsabilidade civil do Estado. Então, ao considerar a diversidade de situações em que o Estado ele atua, a variabilidade, né, entre ações, omissões, bem como a influência de elementos subjetivos, é possível formar uma compreensão, né, mais completa e precisa sobre a existência e natureza da conduta estatal. Então aqui a gente já começa o quê? Delimitar, beleza? Seja pela ação, seja pela omissão, mas a gente já começa o quê? Compreender de forma mais precisa, né, quando existe aí a natureza dessa conduta do Estado. Então, essa análise ela é vital, ela é importante para a gente garantir que a responsabilidade ela seja imputada de maneira justa e equitativa, preservando os direitos dos cidadãos, estabelecendo um equilíbrio adequado entre a atuação estatal e a proteção dos interesses individuais dentro da sociedade. Então, pessoal, vejamos, aqui a gente já começa a perceber o quê? Que os estudos em cima dessa questão da conduta do Estado, ele já começa a se desenvolver, certo? Ou seja, a gente já começa a limitar essa atuação do Estado. Então, a gente começa a traçar aí quando que essa conduta do Estado pode trazer algum dano e a gente já começa a caminhar aí para essa responsabilidade, beleza? Então, o próximo pressuposto é a questão do dano. Então, a gente viu a conduta, a gente consegue perceber a conduta, seja por omissão, por comissão, e aí a gente traça, então, o dano. Então, na intricada trama da responsabilidade civil do Estado, o segundo pressuposto vital é o dano, que se revela como resultado palpável da conduta estatal, beleza? Então, ele vai surgir de acordo com a conduta do Estado. Então, esse componente ele é crucial para a materialização da responsabilização, pois representa o quê? O prejuízo, seja ele de ordem material ou moral, sofrido pela vítima em decorrência das ações ou das omissões do Estado. Então, a análise do dano não apenas quantifica o impacto, mas também desencadeia a busca pela reparação adequada, beleza? Então, o dano, ele vai ser o quê? A consequência dessa conduta aí, né, do Estado. Então, vejamos, quais seriam as manifestações diversificadas do dano? Vamos lá. O dano ele pode assumir várias formas, né? Igualmente a conduta. De acordo com a conduta, a gente vai ter um dano específico. Desde danos materiais evidentes, né, como a destruição de propriedade, até danos morais que vão afetar a integridade emocional, a dignidade, a reputação, a imagem da vítima, tá? Então, pessoal, reconhecer a diversidade dessas manifestações é importantíssimo para uma avaliação completa. Então, visto que o dano ele não se restringe apenas a perdas tangíveis, mas também incorpora os aspectos mais subjetivos e imateriais dos direitos individuais, tá? Então, ou seja, a dignidade, a reputação da vítima, tá? Isso não é algo palpável, mensurável, beleza, pessoal? Então, outro ponto aí do dano é a questão da quantificação e mensuração desse dano. Então, a quantificação e mensuração do dano são etapas
intrínsecas à análise desse pressuposto. Então, quando a gente fala de dano, a gente tem que tentar quantificar esse dano, beleza? Então, pessoal, avaliar o impacto financeiro, né, emocional ou até mesmo social do dano exige métodos criteriosos, né, muitas vezes recorrendo à perícia técnica, testemunhos, jurisprudência que auxiliem na atribuição de um valor justo à reparação. Beleza? Então, a gente vê os julgados, né, tenta ver como que um perito ali ele conseguiu mensurar essa questão. Então, a precisão desse processo de quantificação, de mensuração é importante, não apenas para a gente assegurar uma compensação adequada para a vítima, mas também para a gente evitar excessos que possam prejudicar a responsabilidade fiscal do Estado. É que eu falei com vocês. Essa questão, gente, essa preocupação aí da responsabilização do Estado, né, da questão do equilíbrio que a gente viu aí entre a conduta, o dano, para a gente tentar entender essa questão da responsabilização, é justamente porque a gente tem que ter um equilíbrio, tá? Não pode ser nem, a gente não pode nem danificar o Estado, nem prejudicar o cidadão. Então a gente tem que entrar ali no meio termo, tá? Então, pessoal, o nexo causal na relação entre conduta e o dano é um outro pressuposto, beleza? Então, é um pressuposto aí que vai pegar esses dois primeiros que nós estudamos, que é a conduta e o dano, e vai tentar fechar. Então, o estabelecimento desse nexo, né, entre esses dois pressupostos que nós mencionamos é um ponto crítico aí, tá? Desse pressuposto que seria o dano. Então, é necessário a gente demonstrar o quê? É interessante a gente demonstrar de maneira inequívoca que a conduta do Estado ele foi causa direta e efetiva do dano, tá? Então, a causa do dano foi a conduta do Estado, beleza? Então, a complexidade desta relação ela vai ser ampliada quando houver múltiplos fatores que vão contribuir para o prejuízo. Então, quando a gente tem vários fatores, é difícil a gente saber, ó, esse daqui foi tantos, o dano causado por esse fator aqui foi esse, então fica mais difícil, demandando então cada vez mais uma análise minuciosa para a gente tentar separar as influências e atribuir a responsabilidade de maneira justa, tá? Então, outro ponto que a gente tem que entender do dano é a questão do desafio da prova do dano. O que seria isso? Provar, pessoal, a existência do dano muitas vezes representa um desafio significativo para a vítima. Então, esse desafio ele vai ser acentuado quando lidamos com danos morais, que carecem de uma materialização palpável. Tá? Então, nesse cenário, a gente precisa de depoimentos, né, de evidências periciais, precedentes judiciais, né, que vão desempenhar um papel importante, que vai dar base aí, vai dar liga, né, vai fortalecer a construção do argumento, que vai validar a natureza e a extensão desse dano, reforçando assim a necessidade de um sistema judiciário sensível, né, e cada vez mais capacitado para entender essas nuances aí da questão de algo que não é palpável, tá? Então, pessoal, com o intuito de finalizar esse requisito aqui do dano, nós entendemos o seguinte, que o dano, enquanto, segundo o pressuposto da responsabilidade civil do Estado, é a representação tangível das consequências da conduta estatal sobre os indivíduos, beleza? Então, o que o dano é? Aquilo que o Estado causou, tá? Pelos suas comissões ou as suas omissões. Então, a análise criteriosa desse componente, ele não apenas contribui para a justa reparação das vítimas, mas também ele vai definir limites claros para a responsabilização, garantindo assim que a causalidade entre a ação do Estado, tá, e o prejuízo seja estabelecida de forma precisa e equitativa. A gente vai tentar quantificar, beleza? Então, uma compreensão aprofundada do dano é, portanto, essencial para assegurar a eficácia do sistema de responsabilidade civil, preservando a integridade dos direitos individuais na interação com o Estado. Por que a gente tem que analisar os julgados, né, as jurisprudências? Por que a gente pode fazer? Ah, nesse caso aqui, o dano foi o mesmo desse daqui, mas aqui a gente colocou ele lá em cima, aqui a gente colocou aqui embaixo. Então a gente tem que ter o equilíbrio, tá, dos julgados em cima dessas questões, beleza? Então, pessoal, na próxima aula a gente vai dar início, tá, a segunda parte para falar dos outros dois
pressupostos, ok?